Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz de Jesus, o amor de Maria e a proteção de São José esteja com você e toda a sua família. Como você já deve ter visto na descrição desse vídeo, hoje nós vamos falar dele, de São José, do glorioso São José, um santo tão querido, tão caro para a nossa igreja, tão caro para nós, enquanto pertencentes aí do corpo místico de Cristo. Então, meus irmãos, para adentrarmos propriamente, a história de vida deste grande santo, não sei se você sabe, mas nós estamos celebrando um ano josefino, nós estamos em um ano dedicado a São José. O nosso sumo pontífice, nosso querido Papa Francisco, dedicou esse ano a São José em ocasião, por conta, dos 150 anos de São José como patrono da Igreja Universal. O seu 150º aniversário como patrono da Igreja Universal. E lá em 1870 foi quando São José ele foi proclamado, padroeiro aí da Igreja Católica, lá pelo Papa daquela época, o bem-aventurado Pio IX. E por isso, meus irmãos, adentremos, mergulhemos com grande fervor a essa devoção. Inclusive, o nosso Papa Francisco, ao redigir a carta apostólica Patris Corde, vem nos fazer esse apelo, que nós contemos com a intercessão de São José, que nós sigamos as virtudes e o zelo deste homem segundo o coração de Deus. Meus queridos irmãos, como o nosso tempo aqui é tão curto, tão exprimido, e para falar de São José, nós levaríamos tranquilamente um dia, por conta da grande graça que Deus derramou, uma graça extraordinária de ser chefe da Sagrada Família. Então não é para menos, meus irmãos? Falar de São José é falar muito, é falar de muitas virtudes. É falar, como eu disse, de um homem segundo o coração de Deus, de um homem obediente, de um homem temente, íntegro. Então é complicado falar pouco de São José, mas vou me esforçar aqui para que isso aconteça. Vamos pontuar algumas virtudes aqui de São José. E, por conta do tempo, eu convido você a ter contato com essa carta apostólica redigida pelo nosso Papa Francisco, a Patris Corde, em que ele vai destacar ali grandes atributos deste homem de tamanha fé que é São José. O Papa Francisco, ao redigir, ao escrever essa carta, ele vai falando ali do amor, vai falando da ternura, da obediência de São José, do acolhimento que ele teve com a família de Nazaré, da coragem, do trabalho e da relação de paternidade dele, da relação pai e filho que ele tinha com Jesus. Então vale a pena, meu irmão, são só 14 páginas, é um documento não tão extenso assim, curto, é uma leitura prazerosa, é algo que vai contribuir muito para a sua vida espiritual e para que você continue a mergulhar nessa devoção josefina. Então convido você a ser ousado mesmo, procure este documento, este patrimônio da Igreja Católica, e se alimente, saboreie este documento, que você não será decepcionado, tá bom? Então, meus irmãos, quando nós falamos de São José, falar de São José é falar do pai adotivo de Jesus, é falar do esposo da Santíssima Virgem Maria. Quando falamos de São José, nós falamos do chefe da Sagrada Família. E, meus irmãos, vejamos bem, São José é um homem forte espiritualmente. Por quê? Não é para menos. Foi confiado a ele a proteção dos dois maiores tesouros da história da humanidade. Jesus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, o próprio Deus que se fez homem, e a Santíssima Virgem Maria, a Mãe de Deus, pura, sem mancha, a Imaculada, foi confiado a ele. Então, meus irmãos, São José não é um homem qualquer e um homem forte espiritualmente, porque assim Deus quis. Deus quis que ele fosse um homem forte espiritualmente. E quando Deus dá a missão, Deus dá as graças para que essa missão seja cumprida. Então, por isso que Deus, assim, o quis um homem forte espiritualmente. Deus não daria os seus maiores tesouros a qualquer um. Deus foi moldando, Deus foi preparando desde toda a eternidade São José para acolher
ali o mistério da encarnação e, posteriormente, a missão redentora. Né? Então, São José foi esse guardião, né? Na ladainha de São José tem até esse título, tem até essa invocação, o guardião da Sagrada Família, o guardião do Redentor. Ele guardou, ele protegeu Jesus. Então é muito lindo isso, meus queridos. Então, quando nós falamos de São José, nós falamos desse chefe da Sagrada Família, desse homem protetor, desse homem poderoso, que foi ungido por Deus. Tem até também uma invocação na ladainha de São José, que eu acho muito linda e partilho aqui com vocês, para que nós entendamos o quão grande é este homem. Se fez pequeno, mas diante de Deus ele é muito grande, né, meus irmãos? Porque Deus quis, porque Deus assim o ungiu. Olha o que fala lá na ladainha dele, né, de São José. São José é um homem escolhido por Deus, obedecido por Deus Filho, enriquecido pelo Deus Espírito Santo e amado pela Virgem Maria. Precisa de mais alguma coisa para que nós entendamos o quão grande e poderosa é a intercessão deste homem? Deus escolheu São José. Deus assim o quis que ele fosse este homem forte, este homem íntegro, este homem obediente. Adentrando, meus irmãos, a qualidade, as características e as virtudes de São José, em especial no dia de hoje, 1º de maio, que nós comemoramos o Dia do Trabalhador, ao lançarmos os nossos olhos para São José, nós observamos esse modelo de homem trabalhador. Um homem que encontrou no trabalho um espaço, um lugar para ser santo, para se santificar, para crescer nas virtudes, para se relacionar com Deus, para cooperar, para colaborar com o plano da salvação e, claro, para sustentar a sua família. Meus irmãos, São José, ele foi um simples carpinteiro. E um simples carpinteiro lá na época de Jesus não era somente aquele trabalhador que mexia com madeira, com móveis. São José era de tudo um pouco, vamos dizer assim, né? Aquilo que nós definiríamos hoje como sendo um marido de aluguel. Então São José, ele construía casas também. Mas em todo o seu serviço, em todo o seu trabalho, ele ganhava o necessário. Era um trabalho simples. Não ganhava, não esbanjava riquezas. Daqui, meus irmãos, nós podemos aprender com São José que a motivação para trabalhar não estava em ajuntar riquezas para si. Não estava, meus irmãos, no status social. Mas a motivação para trabalhar estava no simples desejo de servir a Deus e de cuidar da sua família. São José ganhava o necessário para sustentar ele com a sua família. E daqui também, meus irmãos, entendamos aquilo que São José quer nos ensinar neste dia. Que o trabalho não é concebido como um fim, meus irmãos, em si mesmo. Não é concebido como uma forma de ajuntar riquezas terrenas para si. Não, como eu disse. O trabalho, São José vem nos ensinar e nos ajudar a perceber que o trabalho ele é um caminho para glorificarmos a Deus, um caminho para nos santificarmos, um caminho que nos prepara para a eternidade. Portanto, meu irmão, se você é um trabalhador que nos acompanha neste vídeo, peça a intercessão de São José que ele proteja a sua vida profissional, o seu trabalho e que você entenda que não é ajuntar riquezas, não é status social, mas fazer do trabalho um caminho de santificação, de preparação para a eternidade e, claro, um caminho para glorificar a Deus em todos os momentos, independente do trabalho, independente daquilo que você faz. Glorifique a Deus com amor naquilo que você faz. Outra característica de São José, e aqui linda por sinal, e eu queria partilhar com vocês, que está lá na ladainha também, São José castíssimo. São José também era esse homem casto, com um coração puro, com um coração casto, um coração puro, um coração que vê Deus em tudo. São José
era este homem. Uma pessoa casta, como eu disse, vê Deus em tudo. Vê Deus na natureza, vê Deus no outro, vê Deus na beleza do outro. Deixa de ver as pessoas como um objeto. E assim era São José, principalmente e especialmente no seu relacionamento com a Virgem Maria. Ali, meus irmãos, havia uma comunhão de alma, uma pureza, um respeito, um carinho. Que lindo, meus irmãos! Aqui em São José nós podemos ver o lírio, e o lírio representa a pureza virginal de São José. Ele é o pai da castidade. Ele é um exemplo e um modelo para os tempos de hoje, para este mundo, meus irmãos, que vive arraigado, preso no vício da luxúria. Quantas pessoas são entregues à carne, entregues às imoralidades deste mundo, aos pecados da sexualidade, e São José é este exemplo, é esse norte que nós devemos seguir diante de tantas coisas perversas que vêm a nós. Se você, meu irmão, é essa pessoa que sofre com os espinhos, com as tentações contra a pureza, encontra esse refúgio e esse consolo em São José, essa força para lutar contra essas tentações que chegam ao seu coração, à sua alma, à sua mente. São José vai te ajudar a lutar pela castidade. Porque ele foi esse exemplo. Ele é um grande intercessor em nossa batalha pela pureza. Conte com a intercessão de São José. Outra virtude de São José é a virtude da prudência. São José nos ensina a sermos homens e mulheres prudentes. São José ele fazia julgamentos corretos. Ele não era um homem de fazer decisões precipitadas. Ele sabia determinar o verdadeiro bem nas situações, nas circunstâncias, assim como rejeitar também o mal em diversas situações e circunstâncias. Porque ele era um homem que parava, que esperava. São José era um homem que orava e esperava no Senhor, principalmente para a revelação dos mistérios. O mistério da gravidez da Virgem Maria. São José foi um homem que não se antecipou às revelações dos mistérios de Deus. Ele esperou, ele perseverou. Mesmo sendo difícil de digerir, mesmo sendo difícil de entender, ele não se antecipava, ele esperava a revelação de Deus na sua vida. Homem prudente. Meus irmãos, São José é aquele homem que, quando sabia a vontade de Deus, ele fazia as coisas com precisão, com exatidão, com rapidez, de forma decisiva, quando sabia. Quando não sabia, ele esperava. Ele era um homem prudente. Ele não ia à frente. Ele era um homem não muito ansioso, não muito apressado, mas também não era um homem devagar, quase parando, né? Um homem tímido demais, não. São José era prudente. Ele tinha um equilíbrio na sua vida. Como nós, meus irmãos, precisamos também da virtude da prudência, assim como São José. Saber orar, saber esperar no Senhor os momentos certos, dos planos, dos desígnios de Deus. Como nós precisamos fazer julgamentos corretos, na hora certa, o momento certo de falar, o momento certo de silenciar. Prudência, nós precisamos de prudência e São José é este modelo para nós. Outra virtude também, característica de São José, é que São José era um homem justo. E o que é ser justo, meu irmão? Ser justo é dar ao outro aquilo que lhe corresponde. E tanto aqui em duas dimensões, tanto no relacionamento com Deus e no relacionamento com os outros. São José dava aquilo que correspondia a Deus, que é o louvor, que é a adoração, todo o amor. São José louvava pelo dom da sua vida, pelo dom da sua existência, louvava pela bondade infinita de Deus. E São José também dava aquilo que correspondia às pessoas, tratava as pessoas com respeito, com dignidade, com amor, com gentileza. Esse era São José, um homem cheio dos frutos do Espírito Santo.
um homem cheio de virtudes, um homem honesto, um homem íntegro, um homem de bem, um homem, meus irmãos, que era ajustável a Deus, um homem disponível a Deus, ou seja, ele se abria à vontade de Deus, mesmo sem entender, como eu acabei de citar para vocês, no mistério da gravidez de Nossa Senhora, como aquilo foi difícil, São José, na sua racionalidade humana, na sua pequenez, fragilidade humana, ele tentar entender aquilo, mesmo sem entender, ele se abriu, ele fez como Nossa Senhora, como teve o fiat de Nossa Senhora, faça-se em mim segundo a tua palavra, também teve o fiat de São José. E mesmo não entendendo e guardando tantas coisas no coração, assim como Nossa Senhora, assim também São José fez, homem justo, homem capaz de dar aquilo que corresponde a cada um. E ser justo, meus irmãos, também é ser aquele homem, aquela mulher que, não sabendo, não julga. Assim também era São José. Então, São José, diante dos poucos argumentos para explicar aquilo que estava acontecendo na vida dele, daquela gravidez da Virgem Maria, obra, virtude do Espírito Santo, quando a palavra nos fala, ele sendo justo, tendo amor, aquela comunhão de alma com Nossa Senhora, ele decide abandonar em segredo. Porque naquela época, a mulher pega em adultério, ela seria apedrejada. São José sendo justo, não sabendo explicar, não sabendo entender, compreender aquilo, não tendo opinião suficiente para... estando perplexo. Essa é a palavra que resume bem. Diante daquela situação, São José ficou perplexo, mas por ser um homem justo, não sabendo o que aconteceu, ele decide abandonar em segredo, não decide apedrejar Nossa Senhora. Olha, meus irmãos, como esse homem tem qualidades, como esse homem tem virtude. E como diz o Papa Francisco lá na sua carta apostólica, vamos seguir o modelo, vamos seguir as virtudes de São José. Quando olhamos, meus irmãos, também para São José, enxergamos nele um homem forte, um homem valente, um homem guerreiro, com a virtude cardeal da temperança. Olhemos, meus irmãos, para a vida de São José, juntamente agora com a família de Nazaré. Quantas dificuldades, quanta turbulência essa família enfrentou e quanta coragem São José precisou ter. Como eu disse no início, Deus não confiou a qualquer um os seus dois maiores tesouros, Jesus e Maria. Precisava ali de um homem que fosse a base, que fosse o esteio, que em momentos de pressão, em momentos de dúvida, em momentos de medo, não parasse, não se prostrasse, não se encurvasse diante da situação tenebrosa. Mas São José confiou na providência de Deus e continuou. Ele continuou. Olhemos, meus irmãos, para a dificuldade que essa família viveu, de Nazaré até Belém, para fazer o recenseamento do menino Jesus. Uma viagem longa, um tanto quanto incômoda, difícil para a Virgem Maria que estava levando o menino no seu ventre. Chegando ali em Belém, são rejeitados. São José não consegue uma hospedaria, não consegue um lugar digno que fosse para o nascimento do seu menino. Mas ele não parou, ele prosseguiu, ele continuou. Dias depois, a Virgem Maria, já tendo um menino em seus braços, o anjo avisa em sonhos para São José: toma o menino e sua mãe, vai para o Egito. E aí vai uma outra realidade complicada e difícil. São José, com a sua mulher, aquele menino pequeno nos braços, vai viver em um país totalmente diferente, com uma cultura totalmente diferente. Lá eles são estrangeiros, são forasteiros e devem viver uma realidade totalmente diferente novamente. Quanta dificuldade! Mas isso não parou São José. Homem forte, homem valente, homem cheio da virtude cardeal da temperança. E a virtude cardeal da temperança, ela nos ajuda a vencer os obstáculos, os medos, as dificuldades, os perigos pelo caminho. São José tinha essa virtude. Deus derramou essa virtude
sobre a vida de São José. E tudo aquilo que era bloqueio, tudo aquilo que era empecilho para que realizasse o verdadeiro objetivo de sua missão, que era proteger a Sagrada Família, tudo isso com a graça de Deus, São José, confiando, ele ia removendo essas barreiras. São José não parou, São José continuou. Meus irmãos, que lindo é isso. Meus irmãos, e já chegando ao final, né, desse vídeo, caminhando já para o final, nós chegamos a mais uma característica e qualidade de São José. São José como um homem obediente. São José foi obediente. Ele soube se abrir à vontade de Deus. Ele soube renunciar os seus planos, os seus projetos, para assumir uma missão, para assumir um plano maior. Ele foi chamado a ser pai do Filho de Deus. E olhemos, meus irmãos, para a vida de São José. São José tinha uma vida um tanto quanto tranquila, estável, calma. São José já estava prometido em casamento à Santíssima Virgem Maria. São José trabalhava como carpinteiro. Como nós já vimos, né, ele ganhava ali, não tinha um salário tão exorbitante assim, mas ele tinha um sustento diário, ele tinha o necessário para viver, então tinha uma vida ali tranquila, podemos colocar assim. Mas São José, ele renuncia a tudo isso, a essa estabilidade, para assumir o plano de Deus na sua vida. E quando faz isso, se sente realizado, se sente pleno. Meus irmãos, nós, neste tempo, nesses tempos que vivemos, nós temos uma dificuldade, um medo muito grande em obedecer a Deus, em obedecer à vontade de Deus, em assumir a vontade de Deus nas nossas vidas. São José não teve medo. Muitas vezes nós relacionamos o obedecer como algo que nos tira a liberdade. O obedecer é algo muito mal compreendido, meus irmãos. É algo que hoje, né, na cabeça de muitas pessoas, é algo que tira a liberdade. E a liberdade para muitas pessoas seria aquilo que eu quero fazer, na hora que eu quero fazer, sem se importar com as pessoas. E não, São José vem nos mostrar algo diferente, uma mentalidade, um raciocínio totalmente diferente. Liberdade para o cristão é o se fazer para o outro. Entendemos liberdade como isso, é algo que nos faz para o outro, é algo que nos faz para Deus. E São José, ele fez isso, ele se doou, ele se sacrificou, ele renunciou aos seus planos, aos seus projetos, aquilo que ele queria para a vida, para assumir uma coisa maior, uma missão maior. No sim de São José também está a salvação da humanidade. Olha, meus irmãos, que lindo isso! Que lindo isso para nós. São José é modelo de obediência. Ele soube obedecer à vontade de Deus. Ele renunciou à sua vida. A liberdade para ele era se fazer para Jesus e para Maria. Se doar, se sacrificar. Essa era a liberdade de São José. Ele encontrou sentido nos planos de Deus, nos desígnios de Deus para a sua vida. Apesar de muitas vezes não entender, como nós falamos já no mistério da gravidez, de tudo que se passou. Apesar de muitas vezes não entender, mas ele abraçou os desígnios de Deus, pois sabia que a vontade de Deus era melhor para a sua vida. São José nos ensina a ser obedientes. E é isso, né, meus irmãos? Chegamos ao fim desse vídeo, falando um pouquinho sobre a história de vida de São José, das suas virtudes, das suas qualidades, mas que você, ao final desse vídeo, possa sair daqui tomando posse dessa poderosa intercessão de São José, do papel que São José tem na nossa vida, na nossa igreja. A devoção a São José foi um tanto quanto esquecida por um período na igreja, ficando em segundo plano, mas que nós possamos contar, como eu disse lá no início deste vídeo, que nós possamos nos lançar, nos mergulhar a essa devoção josefina. Nós não seremos enganados, né? Prova disso é aquilo que nos fala Santa Teresa d'Ávila, uma mística da nossa igreja. Santa Teresa vai dizer que quando ela clamou São José,
quando ela clamou a intercessão, tudo aquilo que ela pedia a São José, ela nunca foi negada. Isso é uma experiência de uma mística. Todas as vezes que ela pedia algo a São José dava a ela. E mais, Santa Teresa também vai dizer que São José, ele é o mestre da vida interior. Se você, irmão, nesse tempo principalmente, tem dificuldade de rezar, passa por dificuldade na oração, não sabe rezar e não tem ninguém que te ensine a rezar, Santa Teresa fala, recorre a ele, a São José, tenha ele como diretor espiritual, ele vai te ensinar a rezar, ele vai te ensinar, assim como a Virgem Maria nos ensina a aproximar de Jesus, sim também São José nos ensina. Foi pai de Jesus, o amou muito, então ele vai nos ensinar. Está aqui o mestre da vida interior, aquele que nos ajuda a nos aproximar de Jesus. Então conte com a intercessão dele. Muitos papas também, para que nós entendamos nesse vídeo, já nesse final, a grandeza de São José, muitos papas ao longo da história disseram que São José, depois da Santíssima Virgem Maria, é o maior de todos os santos. Depois da Virgem Maria, São José é o maior de todos os santos. Você, meu irmão, que está acompanhando esse vídeo, às vezes você é devoto de Santa Teresinha, de São Padre Pio, de São Francisco de Assis. Muitos papas, muitos teólogos, estudiosos vão nos dizer também que todas as características, encontradas ali em Santa Teresinha, em São Francisco de Assis, em São Padre Pio, as características, aquilo que domina, quando você olha para São Padre Pio, tem uma característica que lhe define, uma virtude, uma qualidade. Assim também em São Francisco de Assis, assim também em Santa Teresinha, e assim também em todos os outros santos. Alguns estudiosos vêm nos dizer que todas essas qualidades de todos os santos, todas elas estão em São José. Para que nós entendamos a grandeza deste santo. Contemos com a intercessão de São José, meus queridos irmãos. Para finalizarmos, em uma música, enquanto eu também estudava, me preparava, uma música que eu me identifiquei muito, foi uma música do Eugênio Jorge, vou pedir para as meninas colocarem aí na descrição, se derem para colocar no final. E nessa música, em 2 frases dessa estrofe, vem falar assim: eu sou escravo de tua promessa, feito para amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. São José, como eu disse, ele se sentiu pleno em morrer para si e se abraçar na vontade, se apegar à vontade de Deus. São José, ele fez de sua vida um serviço, um sacrifício, uma doação ao mistério da encarnação e, conjunto ao mistério da encarnação, a missão redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que lindo, meus irmãos. São José, assim como diz São João Crisóstomo, lá na carta apostólica escrita, redigida pelo nosso Papa Francisco, lá, o Papa Francisco deixou uma frase de São João Crisóstomo que diz assim: colocou-se inteiramente ao serviço do plano salvífico. Este é São José. Aquele que não é muito falado, homem silencioso, simples, humilde, mas que se colocou inteiramente a serviço do plano salvífico. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. São José, rogai por nós.